Você sabe qual é a diferença entre a depressão e a crise existencial? Este foi o tema escolhido pelos telespectadores que ligaram para o MGTV. Quem vai explicar para a gente a diferença é o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutora Luiz. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, doutora Luiz. Qual é a diferença? Olha, a diferença geral seria o seguinte: a depressão é um tipo de doença e a depressão, ela se manifesta através de sintomas muito mais graves do que a crise existencial. A crise existencial, então, Isabela, está relacionada com uma questão que todo ser humano passa por ela, que é a questão de revisão de valores, de questionamento da sua vida, de questionamento do que está acontecendo com você. Portanto, a crise existencial é um processo completamente normal e bem-vindo, porque é uma oportunidade para o desenvolvimento, para o crescimento, e a depressão não, já é um caso que merece tratamento, que precisa de ser abordado de outra maneira. A crise existencial, doutor, ocorre mais de uma vez? Sim, ao longo da vida, Laís, nós temos inclusive as chamadas crises biográficas, que são momentos em que todo ser humano, estando bem na sua vida particular ou não, ele entra num processo de questionamento, de rever as coisas que estão acontecendo com ele. Então, podemos ter essas crises a cada 7 anos, a cada 19 anos e a cada 29 anos e meio. São momentos propícios para a pessoa, então, entrar no que a gente chama de incômodo existencial. E só estando incomodados nós podemos mudar. Quer dizer, enquanto você está se sentindo confortável e tranquilo, você não tem a tendência à mudança. Portanto, esse incômodo é muito importante para nós em determinadas épocas e acontece várias vezes. Isabela, até uma vez, né, Isabela, falou assim, mas então a gente vive em crise. Na verdade, a gente vive em algum tipo de crise, mas as crises mais intensas ocorrem em determinados momentos da vida. Essa crise, então, pode ser benéfica? Ela é vista como um obstáculo que, se você tiver criatividade para superar esse obstáculo, então você vai conseguir mudar de quanta, mudar de nível, mudar de andar. Ok. Vamos ao vivo agora até a Praça 7, Laís? Vamos lá. O repórter Sérgio Utz está com a população e agora vai nos fazer perguntas lá da Praça 7. Não é isso, Sérgio? É isso, Laíra. A gente está aqui ao lado da Sandré, que nem parece que já teve problemas de depressão. Passou um batonzinho antes de entrar, não foi isso? Foi. Agora você tem um problema com sua filha, é isso? Isso. É porque minha mãe teve depressão, toma remédio controlado, minha mãe e duas irmãs minhas. Agora minha filha de 10 anos começou a chorar muito e eu estou preocupada. Eu quero saber como é que eu faço, se é alguma coisa ligada problema da família e o que eu posso fazer para resolver isso. Para curar, porque ela começou a chorar muito, eu não sei o que eu fazia. Doutor, só tem poucos dados, né, doutora? Uma menina de 10 anos, pequena, chorando, né? Mas dá raciocínio. A família tem outros casos, né? Como ela disse, duas irmãs, a mãe, pode acontecer. Nesse caso é o que a gente chama, então, de depressão endógena. Não falo no caso da menina, mas em caso de herança familiar. A depressão endógena é aquela depressão que não precisa de ter causa. A pessoa não precisa de estar com problema nenhum, mas ela fica estranha, ela fica diferente, ela fica com um nível de tristeza completamente fora do explicável. Nesse caso é importante fazer o diagnóstico, ir a um psiquiatra para poder avaliar. Não se usam antidepressivos para crianças, a não ser em casos muito necessários, como o caso da criança que urina na cama. Então, são casos específicos. Mas existe possibilidade, sim, de ser uma transmissão familiar, uma transmissão genética. Quer dizer, existe depressão em criança, então? Sem dúvida. A partir de que idade, o senhor diria? Você pode ter uma criança que nasce deprimida. Certo? Por quê? Uma gravidez que foi complicada, uma gravidez onde a mãe usou droga, ou bebida, ou cigarro, a criança já pode nascer. Os sintomas depressivos na criança vão ser basicamente o choro e a dificuldade para dormir. Algumas crianças também apresentam ou o comer demais ou não querer comer. Então, são sintomas que a gente chama de sintomas anexos. Não é exatamente uma questão de tristeza, a criança não consegue se expressar. Mas você tem dicas para poder ver que a criança não está vivendo numa situação que a gente chama de conforto mínimo básico. Só para dizer, o doutor não está se referindo ao caso da moça lá, ele está falando genericamente, né? Ele nem tem dados para analisar, mas deve procurar um médico. Porque vários casos na família, né, e levam a gente a pensar na possibilidade dessa transmissão genética. E muita gente deixa de procurar o médico também, né? Acha que pode resolver o problema em casa mesmo e depois vai se agravando, né? O conselho sempre procurar um especialista? Para fazer um diagnóstico mais preciso, né, Laís? Você não vai ficar medicalizando as pessoas, mandando todo mundo ir para o médico, até porque não são todas as coisas que necessitam de avaliação médica. Mas para você ter a tranquilidade de que não existe naquele momento, que não está acontecendo ali um processo patológico, um processo de doença, mas sim um processo transitório, passageiro, precisa de ser um técnico, tem que ser um especialista e, de preferência, obviamente, um psiquiatra. Vamos voltar então com o repórter Sérgio Utz, que está na Praça 7. E aí, Sérgio? Vamos lá, a dona Madalena, que hoje faz tratamento para depressão, tem uma dúvida, né? Tem. A minha dúvida é o seguinte: qual é a diferença da crise existencial com a depressão?
Doutor, ele tentou explicar no começo, vamos até ser mais claros, eu poderia, né, para ajudar a senhora. Há sempre um motivo para você ter uma crise existencial? Quer dizer, eu tenho um fato, uma tristeza me leva àquilo e a depressão não? Eu fico deprimida de repente? Qual seria a diferença? Olha, no caso, Isabela, a gente tem que pensar que a crise existencial entra naquele conceito do to be or not to be, do ser ou não ser, do existir é que será que se destina. Então, a crise existencial, ela está relacionada com um processo que é um processo de dúvida sobre se o que você está fazendo é correto ou não, se é o mais adequado ou não. Não se precisa você... ser um fato triste que me leva àquela crise. Tem Eu posso algum haver tipo de fato nenhum. sintoma, por exemplo, para a crise existencial? Quais são os sintomas? Um Ou não é incômodo possível? na alma, um incômodo emocional, então é tá fácil. certo? Então, um incômodo nesse nível que a gente faz, um incômodo que você não consegue descrever. Por que você está assim? Não sei, né? O que acontece? Na crise existencial, é como se a pessoa fechasse um ciclo, fechasse uma etapa da sua vida e em seguida vem um vazio da próxima etapa. Então tem a alegria, a comemoração do fechamento de uma etapa, mas aí vem o branco, o vazio da próxima. Você tem várias perguntas e não tem as respostas, mais ou menos por aí? Exato, você tem a dúvida e não tem nenhum tipo de clareza de caminho, entendeu? Então fica um ponto de interrogação. Na verdade, na crise existencial, é como se a pessoa pegasse um óculos com 2 pontos de interrogação e colocasse esse óculos. Mas aí ela vê tudo interrogado. Isso passa. Isso passa, Rápido. isso passa e, né, chamar a atenção para o telespectador, passa sozinho, tá certo? A crise existencial pode passar sozinho. Quando essa crise existencial não passa sozinha, o que é? Ela não é crise existencial, é o que a gente chama de uma depressão reativa. Mas a depressão crise existencial pode se transformar em uma depressão? Sim, mas é raro. Porque normalmente a própria evolução da pessoa ela consegue ser criativa. Se a pessoa não tem essa criatividade e se essa pessoa se entrega àquele estado de coisa, sem buscar, a gente sempre cita, atividade esportiva, sem buscar novas motivações na sua vida, realmente o que é crise existencial, se faltar criatividade na pessoa, pode se transformar em depressão. Vamos a mais uma pergunta. O repórter Sérgio está lá na Praça 7. Sérgio, qual é a próxima? Bom, pergunta da dona Célia agora, Isabela. É que eu já tive síndrome do pânico. Eu queria saber se a síndrome do pânico pode ser causada por uma depressão. Muito bem, a síndrome do pânico é um quadro diferente, é um quadro de ansiedade aguda. A síndrome do pânico, então, está relacionado com um quadro que a pessoa fica apavorada sem ter um motivo específico, de uma hora para outra ela vivencia. Existem casos depressivos onde a ansiedade aguda, ou seja, um quadro de pânico pode se instalar junto, mas a crise de pânico não leva a um quadro depressivo. No caso da crise e da depressão, elas só se manifestam em casos assim de tristeza? Não, Isabela, nós temos o que se chama de equivalente depressivo, que é importante o telespectador entender, que é a questão das dores inexplicadas, a fibromialgia, dores de cabeça que não tem problema de vista, que não tem nenhuma explicação. Então, a pessoa pode ter dor na coluna, pode ter incômodos que são incômodos físicos, mas que representam um equivalente depressivo. Doutor, o senhor acha que ainda tem muita gente que não compreende a depressão? Acha que é besteira, que é um momento que a pessoa está passando? Não, talvez hoje a gente pudesse falar no oposto. Hoje existe uma intolerância com relação a qualquer tipo de incômodo. Então, infelizmente, nós vemos hoje, inclusive, né, em parte, responsabilidade dos médicos, o fato de que se medica demais. Então, a pessoa está passando por uma crise, está com uma dúvida existencial, está com um questionamento e toma um antidepressivo. Esse antidepressivo anestesia essa dúvida e essa pessoa que poderia mudar de etapa e melhorar, continua como estava antes ou até pior. Nós temos mais uma pergunta, é isso? Na rua? Vamos para a rua com o Sérgio Utz. Vamos lá. A Terezinha tem apenas 16 anos, mas já tem uma dúvida sobre esse assunto, né, Terezinha? Qual é a sua dúvida? É porque minha mãe morreu. Meu pai se entregou a bebida e eu separei dele. Eu queria saber se isso é uma depressão. Você está sentindo, está muito triste, isso está afetando a sua vida? Eu estou muito triste por isso, né? Que eu separei dele, eu queria saber se isso é uma depressão. Mas isso afetou a sua vida? Afetou. Ficar um pouquinho claro, né, doutor? Quando a gente vai saber que é uma depressão, né? Ela está muito triste. No caso dela, quer dizer, uma perda da mãe, né, e uma separação do pai, isso é um quadro depressivo, mas é o que a gente chama de uma depressão reativa, não é a depressão endógena, que seria aquela genética que a gente falou no início. Então, ela tem motivos para estar assim. Se essa tristeza dura um período, vamos chamar, razoável, é normal, é uma crise depressiva reativa normal. Mas se prolonga, se tem o que a gente chama de reação vivencial anormal, ou seja, passam meses, passam anos e a pessoa não consegue superar, e é óbvio que isso tem que ser tratado. Isso é depressão e se torna uma depressão profunda. Frustração no amor pode levar à depressão?
Sem Ou dúvida. uma crise existencial? Não, aí é uma depressão, a depressão reativa. A crise existencial, ela não precisa de motivos. Ela acontece na época que ela tem que acontecer, ela vem para você, mesmo que sua vida esteja ótima. Agora, no caso da perda do amor, da perda de dinheiro, aí é um quadro depressivo reativo. Não confundir sintomas depressivos com depressão. A pessoa pode espirrar e ela não está de gripe, apesar do espirro ser um sintoma de Mas, gripe. por exemplo, um sintoma, o senhor diria, que só quer ficar em casa, triste, o que o senhor diria para a gente identificar a depressão? A primeira coisa, Isabela, afastar as hipóteses que a gente chama de orgânicas, né? Uma anemia, um quadro de tiroide, né, de hipotiroidismo. Então, você tem patologias do pâncreas, podem trazer um quadro depressivo, pode trazer esse desânimo. Então, você tem que saber se existe uma causa. Se não existe a causa, se a pessoa quer ficar só em casa, por um tipo de preguiça inexplicável, por um tipo de falta de energia básica, aí nós entendemos que precisa de ser medicado. Ótimo. Muito obrigado, doutora Luísa. Até a próxima. Obrigado aí. Até a próxima. Obrigado, Isabela.